A relação dos cidadãos com os governos e com o consumo está cada vez mais digital. Cada operação que fazemos na internet pode nos tornar vulneráveis a hackers ou a exposição indevida de dados pessoais. Esse fenômeno mundial vem fazendo com que vários países comecem a legislar sobre a proteção de dados. No Brasil, a Lei Federal 13.709, de agosto de 2018, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, dispõe sobre o direito de liberdade, privacidade e expressão e obriga governos e empresas a se adaptarem a essa nova realidade. O prazo para que isso ocorra é agosto de 2020. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender os desafios e oportunidades que a lei traz para o estado do Rio. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o advogado Gilberto Martins. Ele é fundador do Instituto de Direito e Tecnologia e consultor das Nações Unidas sobre leis para a internet. A Lei Geral de Proteção de Dados determina como as informações sobre os cidadãos podem ser coletadas e tratadas pelo poder público e pelo setor privado. A partir de 2020, o Brasil passa a entrar na lista dos países que conta com uma legislação específica sobre o tema. Doutor Gilberto, olhando sobre essa ótica da proteção de dados, como é que surge esse tema no cenário mundial? Geisa, esse tema nasce, por acaso, num estado, né? Uma lei estadual na Alemanha, no estado de Hessen, quando se verificou que os dados dos cidadãos eram o principal combustível, o principal recheio dos bancos de dados públicos. Né? Então, essa foi a preocupação do primeiro momento. E logo surgiram leis dos países e depois uma lei modelo da ONU, né? E sempre no sentido de controlar os bancos de dados. Num determinado momento, era tanto dado, tanto volume, que se abandonou o controle prévio e se passou para uma legislação de critérios de bancos de dados das pessoas. E agora, com a LGPD, a gente tem uma nova situação porque ela tem que ver com a nova economia, né? Com a internet das coisas, que remete dados de consumo dos cidadãos, com a nuvem onde os dados estão, com uma série de coisas. Em relação à lei do Brasil e a lei modelo Estados Unidos e Comunidade Europeia fizeram leis diferentes, distintas sobre esse tema. Como é que a lei do Brasil está posicionada, assim, numa comparação entre essas legislações? A lei do Brasil está se filiando à corrente europeia, do GDPR. Né? Então, o Brasil está seguindo melhores práticas. A legislação europeia é considerada a melhor que existe. Nos Estados Unidos não existe uma lei federal, existem várias leis estaduais. Tanto que foi preciso um acordo diplomático entre Europa e Estados Unidos, chamado Privacy Shield. Né? Então, o Brasil está no bom caminho. Em relação aos estados, uma vez que essa lei já está em vigor em nível federal, é necessário que os estados comecem a discutir suas legislações estaduais para poder até se integrar a essa lei federal. Como é que os estados estão se comportando? Já há iniciativas no Brasil sobre isso? Sim, já existem iniciativas em vários estados, dos estados e de municípios. A gente aí está falando de São Paulo, Porto Alegre, Ceará, cidade de Campinas, cidade de Vinhedos. Já existem vários projetos de lei justamente para regular como fica no estado ou no município a organização dos órgãos de consumidor e vários outros órgãos em relação à proteção de dados. O Rio também tem seu projeto de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Sim. O que precisa ser adaptado, na verdade, porque é um projeto anterior até à própria lei que entrou em vigor? Precisa se adaptar esse projeto de lei no sentido de robustecer a organização do Estado. Né? Hoje em dia existem muito mais órgãos que têm um papel interrelacionado. Então, na legislação federal, na LGPD, existe um Conselho Nacional. Nos estados, nesses estados que mencionamos agora há pouco, se cria um Conselho Estadual que replica e articula com o Conselho Nacional. E essa comunicação com a partir do Conselho, né, a comunicação estratégica entre as instituições, o que ela pode trazer, na verdade, para que essa lei se consolide? Ela traz, por exemplo, uma harmonização. Então, se acontece uma violação de dados pessoais, ela é punida pela lei federal e duplamente pela lei estadual. Qual lei que se aplica? Ela é punida pelos órgãos de defesa do consumidor
ou pela Autoridade Estadual de Proteção de Dados, como fica em áreas setoriais, como saúde, ou energia, ou outras, né? Então, essa grande harmonização é fundamental para que não haja redundâncias. Qual a possibilidade de haver um diálogo entre Rio de Janeiro e Hessen para que a gente possa pensar nesse contexto de criação da lei estadual, estabelecer parcerias e conhecer melhor como é que funciona na prática essa lei? Geis, a possibilidade bastante concreta, existe um convênio assinado entre o Rio de Janeiro e Hessen, que pode perfeitamente ser ativado a qualquer momento. Eu dou aulas todo ano no estado de Hessen e vim de lá agora no mês passado e conversei com as autoridades de lá e o meio universitário, e eles estariam super receptivos a desenvolver uma parceria com o Rio de Janeiro na proteção de dados pessoais. E que tipo de ações poderiam se desdobrar a partir dessa cooperação? No meio acadêmico, as pesquisas, na área de governo, a experiência deles em governo eletrônico, na área de tecnologia, como eles, nesse estado, estão as farmacêuticas, as empresas de software e o capital de Frankfurt, né? Toda a parte de tecnologia, de proteção de dados pessoais, também seria bastante interessante o compartilhamento. Meio acadêmico, governo e tecnologia. A gente já falou aqui que a lei entra em vigor em agosto de 2020. E a gente tem visto recorrentemente casos de acesso a dados e divulgação de dados que são considerados pessoais. Como é que, como é que a gente precisa se adaptar ou adaptar também as autoridades para trabalhar em relação a esse tema? Pois cada vez mais o governo é governo eletrônico. Então, a lei diz que as mesmas obrigações que existem para os particulares, né, para o setor privado, existem também para o governo, né, para o órgão do executivo, administração pública. Então, ela precisa seguir os mesmos critérios e obrigações da lei. E para alguns setores, como tecnologia da informação e o próprio setor de saúde, essa lei traz uma série de desafios, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre eles? Sim. A lei conceitua dados de saúde, dados médicos, como dados sensíveis, dados pessoais sensíveis. Então, em relação a eles, é necessário um duplo consentimento dos cidadãos, salvo algumas situações, como o compartilhamento para fins de atender melhor aquele cidadão. Então, o cumprimento de um contrato de um hospital ou de um plano de saúde, por exemplo, na medida em que se atenha aquele escopo definido, esse pode ser operacionalizado na operação de tratamento de dados de uma forma natural. Fora isso, sempre necessário o duplo consentimento. E as empresas de TI, elas são candidatas naturais à figura de processador de dados. Então, pode ser terceirizada a atividade de processamento para uma outra empresa qualquer, com outra atividade fim. As empresas de TI seriam um canal natural para o tratamento de dados. E para o controle, né? Para que isso ocorra de forma mais sistemática. Exatamente, de uma forma integrada, sistematizada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os desafios para o Estado do Rio de Janeiro no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.